Bem-vindos a mais um episódio À Mesa com Sol Oliver. E hoje eu recebo uma convidada super especial que passou mais de 28 anos da sua vida se dedicando à rede da saúde e hoje dedica com muito propósito a vida dela a ajudar mulheres. Hoje eu estou com ela aqui, com a Beatriz, com a Edilene Beatriz, que gosta de ser chamada de Bia. Bia, Isso. muito bem-vinda à minha mesa. Obrigada. Eu que Sinta-se em agradeço. casa, tá? É, vamos para um bate-papo bem legal, onde eu tenho certeza que você vai incentivar muitas mulheres que estão assistindo a gente, Sim, né? Tem muitas com mulheres que certeza. acham que, às vezes, o fim de uma carreira ou o fim de um relacionamento é o fim da vida, quando, na verdade, pode ser um recomeço muito lindo, né? Com certeza. Para Me todas, e foi conta, para mim. me conta como foi. Não, quem é a Em Edilene primeiro lugar, eu queria Beatriz? falar que eu estou muito lisonjeada de estar aqui com você, que você foi minha inspiração. Olha, Que eu gente, que vi, foi linda. minha inspiração, que eu via ela, achava o trabalho lindo. Eu falei, sim, eu acho que eu vou tentar fazer o que eu quero. Sempre te admirei. E Que quando você me bom. chamaste, foi uma coincidência do universo, do destino. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Coisa podendo passar boa. alguma coisa e gravando isso, né? Que bom. Eu que fico lisonjeada, assim, de você também ter aceito o meu convite de estar aqui hoje e trazendo a sua história de vida, a sua história de superação, né? E hoje está ajudando também muitas mulheres, que é o nosso Com propósito. certeza. Bom, eu sou Edilene Beatriz, eu tenho 56 anos, né? Fui Uma casada. linda menina, né, gente, de 56 anos, Isso eu maravilhosa. acho ótimo. Pode achar 56 com carinha de 30, tudo bem. Eu acho É, que é que a gente estava perfeita. conversando do humor, da como você encara a vida, né? As coisas, as mudanças. E para mim começar como criadora de conteúdos da internet para ajudar mulheres foi uma coisa mesmo que já estava, tinha que ser. Que eu fui 28 anos da Secretaria de Saúde, né, do GDF público. Também tive consultório particular como fisioterapeuta. E quando eu pedi remoção mais próximo da minha casa, que eu mudei para Águas Claras, eu fui para o Guará exatamente para um ambulatório de coluna. E a vida inteira eu trabalhei com internação. E o ambulatório de coluna tinha muitas mulheres. Mulheres de, vou falar de 40, 30 até 60, e que tinham uma dificuldade de recomeçar a menopausa, de viver. E aí, eu ia avaliá-las, porque tinha muita dor, a dor é muito somatização, elas diziam assim, que estava desanimada, e falava assim, não, doutora, mas você é jovem. Eu falei, não, eu sou mais velha que vocês. Então, eu comecei a fazer o grupo de coluna, interagir a parte psicológica, a parte de exercício, que eu acho muito importante. E vi que eu fazia grupos e muitas se interagiam de novo à vida social, criavam a autoestima, melhorou. E eu comecei, assim, depois, aí eu me aposentei, foi logo perto de eu me aposentar. Aí todo mundo dizia, você tinha que ser influenciadora de mulheres, porque você muda tanto a vida. E eu tinha uma certa vergonha de aparecer nas câmeras, igual eu estou aqui. Já dei aula, já me comuniquei, mas, assim, me expor, eu tinha um Foi uma certo receio, dificuldade, foi. né? Aí resolvi fazer o primeiro vídeo, assim, de colocar a cara mesmo na câmera para falar e achei interessante. Aí teve uma resposta positiva de mulheres que se identificaram, porque meu primeiro conteúdo que eu fiz foi sobre a menopausa. Então, assim, é uma grande, É, assim, dificuldade, né, das mulheres. Eu também, como influenciadora, a gente recebe... Quando, às vezes, eu toco, né, no assunto que eu estou passando também por esse processo, eu vejo que tem muitas mulheres com muita dúvida, muitas. né? Não é um assunto muito comentado. E é uma coisa funcional, porque você chega com 50 anos, né? Porque eu já fazia reposição hormonal, mas não sabia que estava assim, que na Aham. menopausa. Eu já, tipo, que eu não menstruava mais, mas eu não sabia que já estava naquele período. E comecei a ter mudanças de humor, irritada, e não sabia o que que era. E fui fazer um check-up logo que eu me aposentei e vi que meu cortisol estava lá em cima e a progesterona embaixo. Então, isso era a minha causa daquela irritabilidade, que Sim. naquele momento que eu aposentei, eu entrei em menopausa. Então, para mim, foi um recomeço mesmo, que eu hoje influencio muitas mulheres, porque eu fiz remodelação hormonal,
Eu já gostava de atividade física, depois que eu fiz a reposição de hormônios, eu fiquei mais animada. Aí comecei a ter vida própria, assim, já tinha, porque eu sempre fui muito ativa. Aham. Mas tem 2 filhos que já são adultos, um de 30 e um de 26. E sempre assim, eu olhei para mim, e uma coisa que eu sempre passava para as mulheres e passo é o amor próprio, de você se cuidar, de Quanto que você isso é importante, o né? tanto que é importante. E o autocuidado não é uma coisa que, às vezes, eu já escutei até de outras mulheres. É supérfluo? Não. É um tipo de você se amar. Porque se você não se ama, você não consegue fazer nada para o outro. Verdade, gente. Então, eu comecei a fazer isso e, para mim mesma, uma fase de vida nova, que eu tinha mais tempo, né? Uhum. Não tinha horário, eu cumpri. E começou a dar efeito e eu comecei a passar isso. Tudo que eu fazia como procedimento para ajudar. Então, realmente foi uma fase nova, está sendo uma fase muito boa. Idade não é número, eu tenho disposição, vontade de viver, assim, de ajudar. E, às vezes, eu comecei a fazer esses conteúdos e você acha que não está resolvendo, mas tem outras pessoas sentadas do outro lado que inspiram em você. Com certeza. E Né? assim, então você viveu esses 28 anos, né, se dedicando realmente à Secretaria da Saúde como fisioterapeuta. Sim. E foi nessa jornada sua que você se deparou com muitas mulheres nesse cenário, né, de não se Sim. cuidar, de não ter autoestima. Autoestima. Co- E isso começou a somatizar na saúde, porque coluna, por exemplo, ela é um problema que tem a ação mecânica, mas ela tem a parte psicológica. Você pega toda uma história pregressa da pessoa que tem, às vezes, abuso em casa, ou ela não se cuida. Então, vem aquela coisa de traumas que vai deixando passar, e a gente absorve isso, tanto na Sim, parte do sistema nervoso central, que vai para a nossa parte física. Então, a somatização. Então, eu pude ver todo esse contexto. E eu, como mulher, como profissional da saúde, passei por isso também, sim. mas consegui superar, sempre correndo muito. Eu criei 2 filhos, então, assim, nunca deixei de me cuidar. Teve os altos e baixos, mas eu consegui. Então, eu vi que as pessoas tinham esse problema. Aí se entupiam de remédio Uhum. antidepressivo, achando que estava com depressão. 90% era sedentária, as mulheres sedentárias. E então somou tudo e causava aquele desconforto. Foi onde eu comecei a atuar no grupo de coluna. Eu vejo, assim, Edilene, não sei se para você também traz essa clareza. Eu acho que muitas vezes falta a socialização, Isso, não é? As pessoas estarem, as mulheres, né, em especial, a gente está aqui hoje falando sobre mulheres, falta as mulheres estarem no meio de pessoas que elevem elas, né? exatamente. É o que eu Porque, gente, o ambiente, ele conta muito. muito. E eu fico às vezes um pouco triste assim no que eu estou vivendo isso, porque o que que eu faço? Até algumas pessoas falam você é feminista. Não, eu sou feminina, é diferente de Uhum, você dar a mão à outra e não criticar. Né? exatamente. Então, se você, eu fazia um grupo, no máximo 10 mulheres, Uhum, e ali era conversa, era exercício, era sociabilização, porque ela sempre dizia, Tora, você vem no salto, vem de batom. Eu falei, vocês também é para vir. Então, aquela coisa que exatamente. gostosa, colocava música. E isso é importante, porque às vezes as próprias mulheres criticam umas às outras, entendeu? Do ambiente de estar mesmo, e é aquela discriminação, não pode fazer isso e aquilo. Eu acho que, assim, muitas mulheres, às vezes que você está aí, você fala uma coisa para uma mulher e essa mulher se irrita muito, não é sobre você. A gente tem que botar isso, né, na nossa mente que não é sobre nós. Às vezes você está dizendo para ela uma coisa que lembra ela de algo que ela precisa fazer por ela. Então, por isso essa irritabilidade, né, da outra pessoa. Às vezes te critica porque você está se cuidando, às vezes te critica porque você está em cima de um salto, trabalhando em cima de um salto, mas porque tudo isso porque lembra ela do autocuidado que ela própria tem que ter com ela, Exatamente. E né? as minhas mentorias que eu estou fazendo é sobre isso. Que você pode até
com mulheres empreendedoras que visam o dinheiro. Você tem um bom produto, mas você não tem postura, você não se cuida, não vai para frente. Então, Exatamente. o autocuidado começa com você. Uhum. Eu ensino até técnicas de você levantar, se olhar no espelho, falar coisas, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu posso. É você começar a trabalhar isso, que a gente estava conversando sobre o cérebro assimilar Sim, tudo que a gente fala. exatamente. Então, você Nossa, fala assim, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. Entende? eu costumo falar que o nosso cérebro ele é um gravador. E tudo que você grava na sua mente, seja ela positiva ou negativa, né, o seu cérebro ele vai transferir fielmente o que você está gravando na sua mente. Se você grava que você não pode, que você não consegue, que você é incapaz, tudo isso vai ficando gravadinho e tudo que você for fazer, já vai lembrar, eu não consigo, não faço, às vezes para no meio do caminho. Não é bem isso, Isso, Edilene? Eu acho que isso. se Você der... se sabota com isso e faz. E isso não é uma coisa que a gente fala, por exemplo, gratidão, que é só uma coisa que está na moda, ou que você tem que falar porque isso não funciona. Funciona, porque o nosso cérebro, a gente fala, quem é da saúde sabe, um homúnculo, que é um homem de cabeça para baixo, o nosso cérebro. Então, responsável por mão, pé e pensamento. E o cérebro não dá para falar assim, objetivo do subjetivo. Ele só entende o que você está sentindo. Sim. Então, você tem que sentir coisas boas, É onde a falar gente coisas fala que o boas. cérebro é meio burrinho, né? É, Ele não sabe a gente é que identificar o que é comanda. certo, o É, que é verdadeiro, o que é imaginação, vamos dizer. Para o cérebro, tudo é real, tudo é o certo. Então, assim, é bom que você alimente o seu cérebro com coisas positivas, com coisas isso. que vão te levar para frente, não coisas que vão sempre trazer você para um lugar que você não quer estar, que eu tenho certeza. Começando do pensamento, das práticas diárias, assim, de você pensar, eu vou dar conta, eu consigo. E fazer, porque também não adianta você, igual quando eu entrei na menopausa, que eu estava irritada, eu fiz o implante hormonal, me deu aquele gás, mas mesmo com que a gente fica com preguiça, entre Sim, aspas, eu ia para academia, consegui enxugar 11 quilos que eu estava. uau. Então, assim, é disciplina, É movimento, é né? movimento. Porque Tem que se movimentar. se a gente faz as mesmas coisas querendo resultado diferente, aí não funciona. Tem Não que começar funciona. a policiar. Uma prática que eu adotei de escrever 3 coisas para me fazer no dia, porque às vezes a gente fica procrastinando, né? Ah, eu vou deixar para depois não faça. Aí eu comecei a adotar isso. Se eu conseguir fazer das 3, pelo menos uma, já tá bom. Sim. E comecei a criar isso como hábito. Igual hoje, antes de vir, eu malhei 6 horas da manhã. E todo mundo sabe que é a maior dificuldade para mim acordar cedo. Então, eu preciso, é uma coisa que eu necessito. Sim. Então, eu tenho que fazer Não, por mim. assim, não abre mão, né? São É, coisas é disciplina. Porque exatamente. nada vem de graça, gente. Nada vem assim. Deus é muito bom, mas a gente tem que fazer da nossa parte, sabe? Eu sempre falei isso. Tem que fazer, Nada tem que cai do pensar, céu. não cai. Você tem que forçar a fazer, porque eu digo que ninguém faz pela gente. Por mais que você estimule, que tem motivação, você tem que ser sua própria motivação. Exatamente. E com isso você cria uma independência, que eu falo muito de independência emocional. Ela independe de amizade, de marido, de companheiro, é você. É Se você você fala com assim, você. é você e você. Você se ama e fala, eu não mereço. Você até sofre, mas você aprende que você se ama e merece coisa melhor. Então, você cria Uhum. uma independência da validação dos outros. Você começa a fazer por você. Então, é isso que eu adquiri nos meus 50 a mais e que está sendo uma fase muito boa. Que legal. Que eu dizia assim, independente da idade, você tem que ser feliz. E eu acho que é uma fase assim de maturidade que você tem, de independência mesmo, que você já fez de tudo, já realizou tudo, ainda pode fazer, que eu agradeço a Deus a saúde, Sim. né? De chegar com 56 anos com saúde. Então, você tem que fazer por você, sem pensar no outro. Edilene, algum tempo atrás, né, quando se falava de mulher 50 a mais, né, mulher 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, até as próprias mulheres, elas sentiam medo dessa época, né, dessa Sim, sim. fase, porque achava que com isso tudo viria muita
muitos problemas, né? A gente já se via uma velhinha ali, ó, de óculosinho, que eu falo caxingando, né? Porque não tínhamos essa estrutura, né, do Sim, autocuidado hoje, porque eu falo que o luxo real hoje é realmente você é. ter disposição, ter saúde, ter dia, hora, momento para cuidar de si, né? O verdadeiro luxo. Isso. E é por isso que hoje você vê a mulher de 50 a mais é a de 30 A anos de atrás. 30. É o que eu comentei com a minha ginecologista, a doutora Giovana, Uhum. né? Que eu não sei como que a minha avó, até minha própria mãe, né, passou sem essa reposição hormonal, porque é importante, né? Sim, E as mulheres acham que é cancerígeno, que dá câncer. Não é. Eu fiquei sabendo que é o contrário. A falta do hormônio que pode ser cancerígeno. Na época que exato. estava sendo feito, você fazia a mamografia, né? Uhum. Não é a mamografia também que cura, às vezes, e tem várias maneiras de repor esses hormônios, porque chega uma idade que a gente é igual ao carro, tem que ter manutenção também, né? Exatamente. Se manter 50 é meio século. Uhum. Eu só caí a ficha quando eu fiz 50 anos, que eu tenho 56, que uma amiga minha jornalista estava assim, meio século é muita É coisa. muita coisa. Mas eu ainda quero viver mais meio século. Sim. Então, E é super possível, né? é possível, estou Hoje, chegando, hoje, a faixa etária de morte, vamos dizer, aumentou é. muito, né? Então, você tem essa possibilidade. Antes, o que era raridade, hoje é muito provável. Quantas de pessoas aí com 90, 95 anos você Que vê estão e vivendo estão com vivendo muito bem, né? longevidade. E às vezes a pessoa fala, que eu até que eu gravei no YouTube sobre isso, que tem que ter um poder aquisitivo. Até queria deixar isso bem claro, que a saúde pública, como eu fui da saúde pública, Uhum. a parte de ginecologia funciona muito bem. A parte de você fazer essa reposição hormonal, você faz, tem todo um acompanhamento pela rede pública, Que sabe? legal. Às vezes não é o chip que você coloca, mas tem as vias orais, tem pub, então é um acompanhamento que funciona na rede pública. Então não é falar, eu tenho que ir no particular porque é caro, não. A rede pública na saúde funciona Falta bastante. muito de orientação, Informação. informação, Você né? vai em Que qualquer pena, né? UBS, Uhum. próximo, nas UBSs mesmo, e próximo à sua casa, Sim. faz lá a sua inscrição e tem todo um acompanhamento e muito bem feito. Tanto a parte de terapias alternativas, partes hormonais. Então, chegou, deu um sinal da menopausa, começa a repor isso aí. Porque não é depressão, às vezes, dá aquele desânimo que precisa da B12 também. Então, é aquilo que a gente está comentando. Não sei como que a minha avó foi uma guerreira que não fazia, né? É, mas é engraçado, eu comentando um dia desse com a minha mãe, né? Perguntei, porque até eu, assim, na minha cabeça, como eu sempre me cuidei muito, sempre treinei, cuidei da minha alimentação, eu achava que eu não passaria por esses problemas, né? Ou então, se eu passasse, ia ser muito brando, assim, que eu nem ia notar. Exatamente. Gente, eu fico pensando, se eu não me cuidasse tanto, como é que eu estaria hoje? Porque, assim, a menopausa, para mim, na verdade, o climatério, né? Que eu não entrei ainda na menopausa, mas o climatério veio tão assim Um devastador, um furacão. furacão que é muito difícil, mas que a gente é muito como é que eu posso? Muito possível que você viva bem, mesmo nesse período da sua vida, se você tiver a orientação e a informação certa, né? Exatamente. Não sei se você concorda comigo, mas muitas coisas praticamente muitas desculpas que a gente vai colocando também, Sim, né? sim. Como você falou, porque não tenho dinheiro, preciso de dinheiro para fazer a reposição. É falta de você buscar informação na rede pública, como a Tem. Edilene acabou de falar aqui, existe e existe muito bem, né? Porque o pessoal critica muito a rede pública, que às vezes a demanda é grande, mas Sim. funciona. É só ter Uhum. persistência, tem. Tem até a parte de, igual eu falei, terapia alternativa que você pode fazer, tem as atividades que pode fazer. Então, é procurar a UBS e fazer. Isso não é desculpa. Sim. E até conseguir fazer uma caminhada, começar a agir, né? E tanto conteúdo também bom, né, na internet. Tem É, no site os- do governo, tem bastante e coisa vários conteúdos no YouTube também, como no você também YouTube. aborda no É, seu YouTube, falando sobre como superar essa fase
né, da menopausa. Depois vocês me seguem lá. Exatamente. Exatamente. E, Edilene, me conta, qual foi o maior desafio nessa transição, vamos dizer, de carreira, né, do fim do seu mandato na rede pública e entrar para a questão da mentoria e de propósito mesmo, né, de carreira com propósito, hoje mentorando mulheres e ajudando mulheres a se reinventarem? Foi uma coisa tão natural, Sol, que começou já no o meu último decanato na rede pública, né, que foi com as mulheres. E quando eu fiz o meu primeiro conteúdo e que eu vi que eu ajudei, o desafio foi, às vezes, enfrentar, porque tem muita gente que elogia e tem muita gente que talvez critica. Uhum. Ah, porque está entrando, está velha, essas coisas que as próprias mulheres fazem. Sim. E de você colocar expor mesmo, né? Porque eu falei assim, eu não vou colocar, não. Primeiro eu vou fazer um procedimento aqui, vou fazer ali, não vou colocar. Não, eu resolvi primeiro aceitar a minha idade, aceitar aquele momento e ver ele que quando você aceita, você passa uma coisa legal e tudo que eu estou fazendo comigo, eu passo na rede social. Não é uma mentira, é o que eu estou fazendo comigo mesmo, os resultados. Eu coloco sempre um recadinho para as mulheres. Então, o desafio foi isso. Às vezes, tem muitas críticas, você fica com medo de se expor, de falar. E eu resolvi entrar. E foi, assim, muitas pessoas que me estimularam. Eu falei assim, já que eu tenho esse poder, então eu vou tentar. Se é para ajudar, porque eu sempre fui uma pessoa muito de querer mudanças, ajudar o próximo. Sempre fui assim, mesmo trabalhando, eu acho que eu pude ajudar as pessoas, graças a Deus. E eu não me vejo com o intuito de ser diferente. Então, com esse trabalho de mentoria, é o que eu tenho feito e que tem, assim, parece que dá uma força para continuar. Que às vezes dá para desistir também, que é tanta coisinha, né? Que eu falo, não, eu tô cansada, tem que gravar, tem que postar lá e das pessoas falarem, mas aí você vê o lado positivo e é gostoso isso, você vê resultados, influenciar pessoas e as pessoas mudarem para melhor. Sim. Principalmente as mulheres. E eu vejo assim muito quando você entende o seu propósito, se você ajudar uma pessoa só, você já fez a diferença, né, no mundo, no contexto total. Então, assim, quando a gente pensa, eu já tenho o que nem lembro, gente, mais de 10 anos como influenciadora. Muitas dificuldades tiveram nesse caminho, né? Mas quando a gente pensa assim, não, a gente está inspirando pessoas. E por mais que a gente pense em desistir, lembra dessas pessoas que estão ali, né, se inspirando na sua história. E quando você pode passar isso, né? Porque a minha vida não foi um mar de rosas, esses 56 anos. Eu passei por muita coisa que muitas mulheres passam. Sim. Mesmo trabalhando, era concursada, mas eu tive 2 casamentos, 2 separações. Uhum. São pontos assim que às vezes você cai, eu aprendi a levantar, a superar. Então, é bom você passar isso e falar, se eu conseguir, você também pode. Exatamente. Entendeu? A gente Então, acaba sendo um espelho, né, para as mulheres que eu acredito que muitas mulheres hoje estão aí assistindo a gente que estão com medo dessa fase. E depois que eu aposentar? E depois que, de repente, eu ficar sem um trabalho, né? O que eu vou fazer da vida? eu tive esse medo, entendeu? Até coloquei no meu Instagram esse medo de envelhecer, deu 60% que sim, que não. Eu tinha esse medo também. Por quê? Eu sempre fui muito vaidosa, não vou mentir. Com a parte de ficar feia, de ficar tudo Da enrugada, estética, igual né? você falou com a bengalinha, né? Quando eu entrei para a secretaria, eu imaginava, não, aposentar sim. E aposentei, as meninas até fizeram um vídeo, quem está me assistindo, eu de salto, que eu sempre trabalhei de salto, batendo ponto. Eu falei assim, consegui. Então, eu tinha esse medo e nem imaginava que chega tão rápido. Uhum. E o conselho que eu dou é você ser prioridade da sua vida. Entendeu? Não ficar, eu vou aposentar e não tem nada para fazer. Eu também sempre gostei de me cuidar, fazer atividade física, de fazer as coisas. Então, eu falei, nossa, agora eu tenho esse tempo para mim. Então, não foi uma coisa que
assim, foi tão sofrida, entendeu? Já foi uma coisa bem natural. Na verdade, eu acho que é muito é você trabalhar, né, o seu autodesenvolvimento, trabalhar a Isso. saúde mental também. Mental, principalmente mental. É você se aceitar, é você se alimentar, começar de pensamentos bons, né? E de acreditar em você, de se amar. Então, é algo que você tem que fazer por você. É a fase que você tem que ver você como prioridade. Não que está envelhecendo, tá, mas eu falo, a hora que eu penso que Todo eu tenho mundo vai mais. envelhecer, né? Vai, e é um Todo mundo. privilégio, porque né, não era para estar aqui, eu Exatamente. estou, graças a Deus, eu Uhum. amo viver, então eu acho que para mim é um privilégio. Eu amo assim, atender idosos de 85, inclusive eu conheci uma influenciadora de 85. É, que E legal. ela para cima, alegre. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Seu bom humor, você se aceitar, você ser autêntica. Não querer viver uma imagem que o outro quer para você. Seja você. Eu sempre fui eu, assim. Uhum. Sempre vesti do jeito que eu quis, sempre fui muito autêntica. E por mais que as pessoas falavam, eu não me importava. Tinha aquela coisa que se absorve, isso é bom, porque eu sou muito, assim, adepta a críticas que são construtivas. Sim. Mas já teve época da minha vida de eu adoecer com uma crítica ou com a opinião do outro. Hoje isso não me incomoda mais. Eu acredito que é muito a questão da crise de identidade, né? Porque quando a gente não sabe quem a gente tem dúvida do que tudo que disserem, né, à sua volta, a seu respeito, você acaba levando aquilo para si e você acaba sendo aquilo que a pessoa disse que você é. Então, a importância também, né? Como é que Sabe? você vê isso? É aquela questão de você se conhecer mesmo. Eu sou assim, é minha essência, Uhum. e eu vou continuar sendo assim. A primeira coisa que eu pergunto, eu estou prejudicando alguém? Eu estou fazendo mal para alguém? Nunca fiz, sempre quis ajudar. Então, é o meu estilo. Sim. Não adianta eu querer adotar um estilo que eu não sou. Meus filhos até falam assim, mãe, você não existe, porque eu tenho um de 30 anos que ele é bem sério, né? Eu falei assim, eu não ia estar trabalhando, fazendo crochê depois que eu aposentei, porque ele às vezes marca um almoço comigo, ele é veterinário, ele fala assim, mãe, que horas que você pode? Eu falei, tem que marcar comigo, tem que ser tal hora. Ele, mas você aposentou, agora não tem tempo? Eu falei assim, eu continuo as minhas coisas. Sim. E a vida continuou. Minha vida continua. Então, é você se aceitar, é você ter esse amor por você, entendeu? E não der essa validação, é saber sua essência, né? Exatamente. Então, eu sempre soube, é lógico que tem algumas mudanças. Para ser influenciadora, por exemplo, né? Você, igual você trabalha com a imagem, você não pode chegar para a rede social e vestir de qualquer jeito, ou Sim. vestir de uma forma mais sensual, alguma coisa mais assim. Uhum. Você tem que ter postura de onde você está, mas sem perder sua essência, entendeu? E é super Eu acho isso possível, importante. né? Porque às vezes, outra coisa, você chega na idade, eu não posso sair, o etarismo, Uhum. que eu vejo muito isso. Não é para sua idade. Não tem tanto tempo etarismo para quem chegou aos 50, como quem é mais jovem, que fala, eu não tenho experiência para conseguir as coisas. Né? Eu É. até gravei um vídeo, um conteúdo sobre isso. Então, eu acho que se você quer fazer, faça, não tem isso. Se você está bem, se sentindo bem, por que não? A idade é um número, eu acho, né? Sim, sim. E eu procuro me cuidar, e cada vez, gente, que eu trabalho isso, o meu autocuidado, melhor eu fico. Interessante. Às vezes tem aquelas quedas lá embaixo que você vai, se levanta e você fala, não, esperei tanta coisa. Não é? Você começa Eu a me amo. analisar, né? Tantas coisas que você já passou. E eu Não é aprendi a fazer isso. muita coisa sozinha, porque eu sou filha única. Meu pai, que eu era muito apegada, faleceu. Eu tive um processo que eu fiquei em depressão quando meu pai faleceu. Então, eu achava que não dava conta sozinha, sem ele, tudo sozinha, e dei. Isso me fortaleceu muito. Então, hoje, se eu quiser, eu viajo sozinha. Que também foi uma coisa difícil para mim, minha primeira viagem sozinha. Eu nunca viajei sozinha, gente. Eu viajei. Era uma grande dificuldade para mim. Na verdade, eu viajei uma vez para Gramado, fui a trabalho, fui sozinha. Mas a pessoa que eu acompanhei
era um amigo de 20 anos, era representante da marca que eu fui representar a trabalho, mas eu fiquei praticamente sozinha em Gramado, porque estava tendo uma feira e a gente foi para esse trabalho. Mas não foi totalmente sozinha, entende? Aham. Mas eu já ouvi falar muito sobre a importância de você fazer as Se coisas for sozinhas, né? exatamente. Eu tinha dificuldade, gente, de ficar em casa sozinha. Ou eu pendurava no telefone, eu ligava para amigo ou outra. Aí teve uma fase de eu recuar mesmo, até antes de eu me aposentar. Aí eu aprendi, eu não gostava de assistir um filme sozinha. Eu comecei a fazer isso, assistir um filme sozinha, tomar um vinho sozinha. E comecei a me sentir bem com a minha própria companhia. Até melhor do que estar na rua, às vezes. É, E foi aí nessa fase que eu me recuei e aprendi a me conhecer, a viver comigo. Porque às vezes você quer viver muito para o outro, né? E você aprende a se conhecer e a viver com a sua própria companhia, isso é libertador. Aí eu fiz isso na tora mesmo, porque viajar também sozinha era uma eu dificuldade. imagino. Eu comecei quando meu pai adoeceu, que eu morava em Minas, e eu tive que pegar a estrada sozinha e cuidar tudo só. Foi difícil, mas eu consegui. Eu tive que fazer. Então, hoje, por exemplo, eu vou em tal lugar, chamo uma amiga, ou se eu tenho um namorado, um companheiro não pode ir, eu vou só. Não dependo só do outro. Eu Não quero deixa de fazer fazer, não nada porque deixo. não tem ninguém, né? Não deixo mais, gente, de fazer nada pelo outro. Não é egoísmo, não. É uma coisa minha. Se eu estou com vontade, eu vou. A gente sofre menos, a gente se fortalece. E quando você faz sozinho, você conhece, o mundo é muito vasto, Muito. não é? Às vezes eu, Tem eu muita fico. coisa legal, né, para fazer. É, E às vezes você deixa de fazer por pensar, não tenho companhia, não vou. exato. Aí você vai num lugar, você conhece pessoas novas, você faz novas amizades, você conhece culturas diferentes, e isso te parece que te fortalece. Vai, Tem hora vai que trazendo vem, bagagem, vai né? trazendo, e Vem- você não sofre aquela dor que dá de ficar sozinho. Aham. Fala, não, por quê? Eu vou e faço e pronto. É lógico, se tiver uma companhia que quer te acompanhar, Sabe que melhor ainda. quando eu estava solteira, né? Eu, eu tinha uma coisa que eu chegava dentro de casa, gente, eu abria a porta, eu já ia direto para televisão. Duas. Ligava a televisão, que era para ouvir, Aham. ouvir vozes e não ficar naquele, como é que eu posso dizer, silêncio Eu, ensurdecedor, eu, eu era assim também. né? Só que assim, em contrapartida, eu só colocava em jornal. Só notícia Só ruim. notícia ruim. Gente, Não, eu só alimentava a minha mente de não. notícias ruins. E aí foi quando eu fiz um processo de uma imersão, né, do CIS, que quando eu saí de lá com outra cabeça, outra mentalidade, e eu me proibi de ver televisão. Eu não faço Eu isso fiquei um mais. ano sem ver televisão. E qual foi a minha negociação comigo mesmo? Toda vez que você tiver vontade de assistir televisão, você vai ler. Ouve uma música boa, eu ponho umas playlists de Faz, relaxamento. né, fazer esses acordos com você mesmo, porque assim, você vai estar ajudando no seu autoconhecimento, você vai estar ajudando a crescer o seu potencial, né, o seu cognitivo. Uma coisa que eu não fazia era ler. Eu fazia Muito metas bom, de ler 2 livros no ano, eu não lia metade de um. muito Hoje eu bom. leio, hoje eu tô no 4º livro do ano já. E parece que traz as histórias para você, né? Não, e vai só enriquecendo o seu cognitivo, com certeza, assim, E aprender coisas novas também. A coisa de influência que você falou, eu tenho um filho formado em TI. Ele fala, mãe, você pode desistir, porque de internet você não domina muito. Aí eu falei, não. Então eu comecei a estudar, eu comecei a fazer e aprender é muito bom. E isso evita o Alzheimer, né? Você aprender coisas sim, novas. E eu peguei essa parte da comunicação, de estudar, fazer cursos, assim, eu mesma online. Então, é gostoso, você sai do comodismo. Então, exatamente. um desafio para mim como influencer foi essa parte da internet, De de vídeos, de saber como funciona. E estou indo e estou aprendendo. Já E melhorei tudo é muito do que eu prática. comecei. Isso é prática, É sabe? prática. Isso é bom. É construção, na É, verdade. Hoje você me vê trabalhando com a internet, totalmente com a internet, com o online. Ver eu hoje aqui comunicando com vocês num podcast, vocês nunca imaginaram. Eu tenho a certeza que vocês nunca vão dizer que é mentira minha, que eu era a pessoa mais tímida desse mundo. isso Mas é. a prática e vamos dizer, a situação da vida
né, força a gente a ter essa coragem, porque depende de muita coragem de você ir se desafiando. E você consegue. Eu sempre fui muito falante, sabe? Eu trabalhei com pessoas, tinha que falar, eu tinha que me comunicar. Mas de frente às câmeras, assim, me expor, não. Eu fazia isso em trabalho, de ajudar, era ali, nem off. Então, isso tudo para mim é muito novo. E você me perguntou quando eu cheguei, é gostoso. Porque, gente, um hospital, quem trabalha no hospital, a gente pode querer ficar arrumadinho, mas não fica. É É, capote, é jaleco. Então, agora que eu tenho essa liberdade, eu tenho prazer de me arrumar. Me arrumei para vir aqui. tá Então, maravilhosa, gente. Super um estilosa, look, elegante. look. Isso é meu cabeleireiro Rodrigo, depois eu vou postar sobre ele que me ajuda. Então, Aham. assim, eu tenho prazer em fazer isso. É um autocuidado comigo que é gostoso. Porque no hospital, 7 horas da manhã, chega lá correndo, bater ponto. Então, agora não, agora eu estou fazendo tudo que eu gosto, que é me cuidar. Então, isso é um prazer, não é sofrido. Não, e você imagina, né? 28 anos trabalhando dentro de um hospital, gente. Não deve ter sido Não, fácil, né? Ela tinha tudo para cá, agora eu só quero descansar, só quero sabe, botar meu bumbum num sofá e só ver televisão e assim, não ter muita expectativa, né, de sim, vida, sim. vamos dizer. Que muitas pessoas às vezes fazem. Fazem, né? Então, assim, ela não, ela tomou uma decisão diferente. Não, agora é que eu vou começar realmente a viver, Agora que exatamente, né? foi uma fase de um recomeço que quem me acompanha sabe que foi. Eu já era ativa, mas foi uma fase muito gostosa, porque eu ficar deitada eu não consigo ficar, pela aposentei, vou ficar ali, você ganha peso, pensamento ruim. Então, É. eu comecei a aproveitar o que as pacientes falavam para mim que eram mulheres e ajudar. Porque falar, a gente pode, a gente Sim. consegue, e isso é muito E o bom. quanto que a gente se sente útil, né, ajudando o outro, né? Muito, de ser o exemplo para o outro, de falar, olha, eu tô com 50, mas é igual você falou, eu me sinto assim hoje falar, acho que melhor do que quando eu tinha 30 anos, com a minha experiência, com a minha bagagem, a minha maturidade Que legal. de encarar a vida, né? Então, a minha cabeça está muito melhor, gente, quando eu tinha 30 anos e com toda a bagagem que eu tenho, né? Sim. Que eu passei por ela, que E, não foram e me poucas. conta, eu vejo que você, assim, hoje não tem problema nenhum de falar a sua idade, né? Nenhum. Eu Mas tenho você já teve? nunca, Nunca? nunca. Lá no hospital até as meninas diziam, por quê? Porque eu faço questão, porque eu não tenho problema com isso, Mas você já notou sabe? que, assim, hoje eu acho que acredito que nem tanto, mas antes, gente, queria pegar no calcanhar de Aquiles de uma É, mulher a perguntar a idade dela. eu tenho amigas até hoje que são Que assim. são, Eu não né? tenho problema com isso. Porque é uma coisa verídica que você tem. E se você se cuida, é você ter a idade com o melhor. É Você lógico que eu sente não tenho orgulho, né, de com si. orgulho. É igual eu também nunca tive. É, Nunca tive esse problema, assim, de falar a minha idade. Hoje também falo com muito, né, com muito orgulho tá da mulher linda, que eu me tornei maravilhosa. até, acabei de fazer 50, né? Então, assim, que bom que eu cheguei aos 50 bem, do jeito que eu Uhum. tô. E que eu posso hoje incentivar outras mulheres também, que é super possível para qualquer mulher que está nos assistindo. É só você começar a se olhar um pouquinho mais com amor, com carinho e ver aonde, né, que você se perdeu. É um mimo, gente. Igual, ó, o ano passado, Dia da Mulher, eu estava no shopping e eu queria comprar uma bolsa. No Dia da Mulher, não foi porque era Dia da Mulher, coincidiu. Uhum. E a moça falou, é para presente? Eu disse assim, é para mim. Então, começar a se mimar. É. Você ir no salão, se arrumar, fazer uma unha, não é perder, não é você gastar o dinheiro, é um mimo com você. E você ter E é um vontade. investimento, É gente. investimento. Invistam em vocês, não tem coisa melhor. É, E assim, eu acho que mais gratificante. eu já escutei pessoas falarem assim para mim, ah, você aposentou, podia estar viajando, podia estar na Europa. Primeiro, eu estou cuidando de mim, meu maior investimento. Se quiser, eu Isso. vou, mas eu estou cuidando de mim. Então, eu acho assim, uma coisa que é investimento, que eu estou investindo em mim. Posso Uhum. fazer as duas coisas. Então, não é esperar para o amanhã, para você se dar um mimo, não, sabe? Se está com vontade de comprar uma coisinha, vai lá, compra, faz tão bem. Sabe? Faz. Vai no salão, faz a unha, passa batom, porque eu digo que não existe mulher feia, passa um batom, arruma.
faça isso todos os dias de frente ao espelho, se olha, se ame, sabe? E faça por você um mimo, que a gente espera dos outros, nem espera de marido, de filho, de uma amiga, não. Faça por você, entendeu? Que eu acho que é o caminho. É o caminho. Quando você cuida de si primeiro, você cuida do outro Cuida. bem melhor. Porque quando você não está bem, você não consegue se relacionar com nada, com um trabalho, na amizade. Então, você tem que estar bem. Porque ninguém é igual a ninguém, nós somos diferentes, né? A gente veio de famílias diferentes, nem irmãos são iguais, né? Exatamente. Então, você tem que aprender as diferenças, aprender a lidar com isso e ser você. Não estressar com muita coisa, porque a gente, às vezes, leva tanta coisa ao pé da letra, né? Quando eu era mais nova, eu era assim, mas levava tudo meio que Muito a ferro e sério, fogo, muito sério. Hoje você encara com leveza as coisas, né? É mais leve. Que bom, que bom. Gente, como é que um papo é gostoso, assim, flui tão bom. A gente vê que uma idade não é motivo para se vitimizar, não é motivo para se recolher, é motivo para inspirar outras mulheres. Né? Exatamente. Hoje eu vejo assim você super vaidosa, super feliz. É nítido que a gente vê essa felicidade. Lógico que todo mundo tem problemas, mas não é o problema, é o que você faz com o problema. Exato. Como é que você vê essas coisas assim que acontecem com você? Como é que você lida com alguns problemas da vida? Eu tento, assim, sempre eu procuro uma solução. É ser otimista. E eu falo, a solução vai aparecer, ela aparece, sabe? Tentar, eu sempre digo, fazer do limão uma limonada. Porque ontem eu estava conversando isso com meu filho. Não adianta você querer o leite que derramou de uma chaleira e pôr ele de volta. Não adianta. Você errou, eu falo assim, igual o GPS de carro. Ele não fala que você errou, ele recalcula a rota, né? Exatamente. Então, eu encaro assim, eu não fui uma pessoa corretamente a vida toda, errei muito. Então, eu peguei isso como um aprendizado para mim e tentando seguir em frente, entendeu? Fazendo as coisas mais leves possível. Não deu certo, a gente tem plano A, B, C. Não vamos pegar... Porque às vezes a gente foca só numa coisa, né? Eu estou com um problema para resolver, que seja financeiro. Nossa, tem gente que se mata, Foca suicida. tanto no problema, né, que Tem acaba que o problema ele só expande cada vez mais. Eu que trabalhei no hospital, muitos suicídios por causa disso, você achar que não tem solução. E primeira coisa, qual que a gente está ao ar falar assim, o espiritual. Eu sou muito espiritualizada, independe de religião. Sim. Né? Atualmente eu frequento a comunhão, mas eu sou muito de Deus. Então, eu entro no meu quarto, eu faço os meus pedidos, eu falo com o universo, eu entrego, eu respiro fundo. É você ter esse momento para se conectar, porque existe uma força, eu acredito, além da gente. Que nós somos capazes, somos, mas tem uma força espiritual que nos ajuda muito. É você ter isso dentro e é dentro de você. Sim. Que seja o que você acredita, pegar e seguir em frente. É difícil, se está difícil, procura o médico para tomar medicação, que às vezes é um SOS de depressão, mas procura a parte espiritual e o movimento. É as três coisas juntas. Exatamente. Acho que a primeira coisa vem o seu lado espiritual, vem a parte fisiológica, a gente não pode descartar uma depressão, a menopausa, né? Sim. Você tem que procurar o médico. E depois o movimento. Começa a movimentar. Porque eu sempre dizia para os meus pacientes, gente, água parada dá dengue. Com certeza. Não é? Isso. Então, você começou a movimentar, igual eu fazia o grupo de coluna, 10 sessões, as dores iam embora, elas ficavam mais dinâmicas. Então, é um movimento. Porque se você fica sentado, só vendo televisão, esperando que a coisa caia lá do céu, não cai, não. Deus é bom, mas assim, um milagre você tem que ir atrás. Exatamente. Faça a sua parte, né? Deus faz a dele, mas a nossa ele jamais vai fazer. Então, fica aí essa reflexão maravilhosa. E assim, Edilene, tem algum livro, alguma série, algo que você queira indicar que foi muito importante na sua vida e que você acha assim que seria útil para quem está nos assistindo?
Olha, eu gosto muito de livros motivacionais, assim, que te motivam, né? Uhum. Eu já li vários, assim, eu vou para a internet, eu olho, mas eu acho que eu fiz muita terapia, eu acho que ajuda, fazer a Terapia. psicoterapia Uhum. ajuda, porque às vezes a gente acha que sabe, mas quando você está ali 1 hora com o terapeuta, não é porque você é louco, não, você vai falar sobre você, e que você às vezes não se conhece. Então, a coisa que me ajudou muito, terapia me ajudou muito, porque eu falava de mim. E às vezes eu pensava em desistir, porque eu falava, gente, a psicóloga fica só me ouvindo, ela tinha que resolver. Mas a resolução está dentro da gente, ela só te induz a pensar e falar, e Sim. você vai descobrindo o caminho. A gente tem essa impressão, né? Assim, que, vou para uma psicóloga ou para um terapeuta para ele me ouvir a minha história, meu problema e me dar uma solução. Exato. Quando na verdade não é, né? Muitas das vezes eles escutam muito a gente para que a gente própria, né, comece a ver, trazer clareza do que está Isso. acontecendo, né? E eu pegava um livro, você está falando, quando eu entrei para a saúde, eu via muitas crianças deficientes, muita coisa, gente com problemas. Eu falava, gente, eu pensava, meu filho me questionou isso, mãe, como Deus é assim e tantas crianças na África morrendo? E eu não tinha essa resposta. Aí eu comecei uma coisa minha, estudar a doutrina espírita, que eu sou kardecista. Uhum. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes eu estava com uma coisa, eu ia lá no meu silêncio, abria, lia todos os dias, isso me ajudou muito. Que Legal. seja o Evangelho, a Bíblia, algo assim que te esclareça por que você está aqui, da sua existência. Aí eu comecei a ler mais sobre essas coisas. Comecei Uhum. pelo Evangelho. Tudo que era livro de motivação eu pegava. Tem aquele Segredo, que eu peguei ele, o filme também que eu assisti. Muito Aquele bom. Alice no País das Maravilhas, que tudo para ela era bom, me ajudou. Uhum. Sim. E porque às vezes você é tão pessimista, você fala isso não vai acontecer. Mas se você acredita, gente, pode demorar, mas acontece. Eu sou meio assim que mística, o Ho'oponopono, já ouviu falar? Já, já. Eu escrevia, eu tinha um caderninho que eu escrevia 3 dias, tudo que eu queria. E aquilo dava certo. Depois eu fui ver esse caderno, tudo que eu escrevi aconteceu. E Porque a partir do momento que você mentaliza, escreve, sim, parece que aquilo se é materializa. um recado, né, para o universo, ó, vai acontecer. Você Eu sou, coloca, acredito muito imagina, nisso e já realizei muitas não coisas é? através do mural dos sonhos, né, das cartas, do escrever. Então, isso aí. Porque tem que acreditar. E acreditar e pensar, porque ele informa. Né? Uhum. Não é ter dúvida, gente. Porque às vezes a gente fala acredito, mas tem dúvida. Não, acreditar e que vai dar certo. É aquele pensamento É. positivo de que é capaz e vai E acontecer. às vezes acontece assim um pouquinho diferente, mas é aquilo que vai te trazer felicidade. É, Porque às vezes a gente quer tudo do jeitinho que a gente quer, sim. não é? Uhum. E às vezes ela vai para um caminho torto, mas que te traz o É, mesmo objetivo, exatamente. né? E um recado que eu passo é ser você se amar e tentar ser feliz com você. Não é egoísmo. Porque quando você está feliz com você, você contagia. Contagia o ambiente. Não é? Eu, no meu trabalho, às vezes eu chegava, bom dia. Umas 3 pessoas me respondiam, outras não. Aham. Então, eu falei, eu não vou largar de dar bom dia no elevador. Então, é contagiar essa vibração que Fazer a nossa existe. parte. Que É eu acredito que se cada um fizesse a sua parte, né, o mundo seria bem diferente. bem diferente. Porque hoje, por tudo que passou desde a pandemia, que eu trabalhei na pandemia, Uhum. as pessoas ficam irritadas com tudo, né? Não faz a parte, sempre olhando o outro torto. Então, assim, vamos fazer ser mais leve, né? Tentar ser mais gentil. As palavras muito obrigado, né? Com Exatamente. licença. São coisas Que que você vê, você fala assim, nossa, você estranha, porque tá raro. tá, bastante, Então, você bastante. acha que a violência, que o xingar é normal e que esses pequenos gestos é anormal. Não é, é o contrário. Igual você falou, se todo mundo fizesse a sua parte, né? Exatamente. Gente, o papo tá tão bom. A gente ficaria aqui, né, Ficaria, ixi. horas falando, muita coisa legal. Foi muito enriquecedor, assim, saber da sua história, ouvir tantos insights bons, né, para a vida. Espero que vocês também tenham gostado. Edilene, deixa como é que as pessoas te acham nas redes Isso. sociais. Ó, Edilene Beatriz, o meu Instagram.
E eu tenho um canal no YouTube que é Edilene Beatriz Mentoria. Me seguem lá, porque tem muita coisa boa ligada à saúde, ligada ao dia a dia, que sempre eu estou colocando conteúdos lá. Isso aí. Eu vou deixar também aqui, ó, abaixo no No nosso canal link também, do meu tá? Instagram. Para vocês seguirem essa pessoa maravilhosa, se inspirarem. E te agradeço de coração por ter aceitado estar aqui Eu hoje. que agradeço. É Tá duas bom? energias boas, né? Que Que eu sempre bom. fui sua fã. E teve, ó, tá vendo? Eu sempre admirava ela e eu tô aqui com ela. Tá vendo o que é Bom. acreditar? Exatamente. Obrigada a vocês. Até o nosso próximo episódio. Não percam.